E na Nano Review de hoje, nós temos Top Farmadas de Aura, Agathe fazendo besteira, Já avisei que vai dar merda isso. e um anime absurdamente subestimado. Pra sem saber o que é essa semana, chega mais aí que eu te conto. Olá pessoas, aqui é o Ness, espero que vocês estejam muito bem e essa é mais uma Nano Review. Vídeos semanais onde eu comento animes de temporada que eu estou acompanhando. E lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, já não se esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal e de também nos seguir no Instagram e no TikTok. Sem mais delongas, vamos para o primeiro anime. Mariage Toxin, episódio 6. Esse episódio foi muito bom, principalmente por nos mostrar um pouco do passado do Narako, de toda essa coisa dele desprezar a fraqueza pela criação que ele teve, e o quanto ele de certo modo espelha o Gero. Ainda que ele tenha dado uma lição de moral, falando que eles não escolheram ser fortes, mas a Ureshino escolheu e tal. Padrão, né? O Shed dos venenos. Então o Naruto vai até uma aparente poça de uns químicos lá, porque ele precisava relaxar para usar a técnica na força total, fazendo uma careta bem esquisita. Que delícia, cara! Mas era tudo um plano do Gero que só dá um murro no estômago dele e acaba com a luta ali mesmo. Só que tem um problema, o Naruto tinha um plano B, que era toda aquela ilusão das outras pessoas do acampamento que iriam sacrificar a Ureshino porque ela era mais nova. E ela até consegue escapar junto com o Okinosaki. Mas a Ureshino resolve voltar, porque ela não podia permitir que uma outra pessoa fosse sacrificada no lugar dela. Aliás, esse episódio entra numa estética meio esquisita. Não é ruim, muito pelo contrário. Inclusive aparece algumas barras pretas, quase como se aquilo fosse um tipo de filme. E ali a animação dá um salto bizarro de qualidade, ficando muito bom no nível do primeiro episódio, o que é no mínimo curioso. Parece ela mandando magia e tal, como se fosse uma bruxa. Ainda que aquilo fosse uma grande ilusão, mas eu acho bem legal esse empenho que eles estão tendo com a animação. Então eles conseguem resolver ali o grande problema. Com direito, inclusive, a um cafuné que o Gero ganha. Então Naruto decide tentar matar a Ureshino, o que deixa a tia dela furiosa. Ela inclusive contrata um outro assassino, que é esse tipo de Stroheim com perna de fuzil e careca, só que ele é devidamente oprimido pelo Sigma dos venenos. Só que a Ureshino, estranhamente, ao invés de descascar em cima da véia, diz: não, eu preciso da sua ajuda, vamos nos reconciliar. E tu fica tipo: Ureshino, essa mulher tentou te matar, querida. Mas enfim, né? O Gero manda de novo aquele papo que ele quer começar como amigos, até porque a Ureshino tem a empresa pra cuidar, tem a faculdade, quer criar novos amigos. A última coisa que ela precisa é de casamento. Só que o Gero tem tanta aura, tem tanto molho, que a Ureshino vai de moto atrás dele, falando: não, vamos ter aqui uma última festinha e tal. Aí se reúnem ele e ela, Kinosaki, pra uma festinha ali num parque. E é curioso o quanto que os dois são meio tímidos, e aí cada um deles fica se planejando muito sobre o que vai falar. É uma coisa espantosamente realista. Eu já disse antes, eu acho interessante como o Mariage Toxin ele demonstra os relacionamentos. É uma coisa que eu particularmente gosto muito nesse anime. Aí o Gero consegue fazer um truque impressionante com flores, que deixa a Ureshino impressionada, pra tanto que ela até passa o zap pra ele. Como eu disse antes, cara, é o Sigma dos venenos, não tem como. Então esse episódio no geral foi muito bom, muito divertido, estranhamente muito bem animado, e eu tô curioso pra ver como vai ser essa continuação. Agora vamos para o próximo anime. Yomi no Tsugai, episódio 6. Esse é outro daqueles episódios que já começam no meio da ação. Nós temos os personagens sendo atacados na mansão dos Kagemori por vários desses Tsugais, inclusive com esse momento incrível que a Gabo simplesmente bota os Tsugais pra correr. Vou te comer. E também temos essa outra dupla de Tsugais que tem o poder de teletransporte. Inclusive, esse é o conceito do poder deles bem maneiro. Então, os dois irmãos são teletransportados, cada um para um lado. A Asa vai pro lado preto e Yoru vai pro lado claro. O que é uma alusão direta a cada um deles, né? E é muito interessante que nesse ponto nós vemos um pouco do passado da Asa. Dela ter meio que um estresse pós-traumático. Só que aí ela rapidamente é consolada pelo Direita. Mas não se engane, isso também é um desenvolvimento muito bom da personagem. Porque aqui nós descobrimos que os Lords direcionais funcionam meio que como counters para os irmãos, o que significa que cada um dos lords funciona como uma contenção para os poderes deles, tanto o poder que a Asa já tem como o poder que Yoru ainda vai desenvolver, o que abre todo um leque de possibilidades para a gente descobrir o que vai acontecer nessa história, além de ter um momento engraçadíssimo quando a esquerda e Yoru vão treinar mira, e ele fica preocupado de acertar uma flecha na cabeça da esquerda, só que ela é um lorde direcional feito de pedra. Cara, como eu disse antes, cara, o senso de humor da
Cacau é algo que me pega muito, é algo que é muito bom na minha opinião. Então eles conseguem sair dessa armadilha, o que culmina numa parada bem interessante. Porque como a Asa tem o poder de quebra, ela consegue simplesmente quebrar o contrato que aquele Tsugai tinha e estabelecer um novo contrato apenas jogando um pouco do seu sangue nele. E se for realmente assim que o contrato funciona, pelo menos pra Asa, faz ela ser uma personagem muito roubada nesse universo. Não é pra menos que tá todo mundo tentando matar ela, esse negócio é muito broken. Enquanto isso, nós vemos o Jin matando os outros Tsugais ali daquela área. E é muito doido, cara, ver como o poder do Tsugai do Jin funciona. É um poder ao mesmo tempo muito específico, mas com todo tipo de utilidade. Fora que o Jin em si consegue usar esse poder muito bem. Gosto inclusive do nome, Amor e Verdade. Cara, esse personagem atrai muito meu interesse. Ele só não formou mais aura que o Yoru, com toda essa pompa, dando flechada em todo mundo. Eu imagino o quão perigoso esse moleque vai ficar quando conhecer a Glocada de 30. E o anime faz questão de mostrar esse outro personagem, que é claramente a fusão do Kimberly com o Bradley. E eu não tô reclamando, tá? Eu tô muito hypado pra ver o que esse personagem vai fazer. Então, todos os invasores, pelo menos os que sobreviveram, são reunidos ali na frente da mansão Kagemori. E o pessoal é bem poucas ideias. Já lança logo a tartaruga super pesada pra torturar o cara. E aqui nós entramos numa parada bem interessante, que é o quanto ele fala que os Tsugais nada mais são que ferramentas, servos. O que é a história já nos sinalizando que ela vai entrar em um ponto interessante sobre isso. Muito dessa história de Yomi no Tsugai, pelo menos é o que me parece, vai ser muito sobre essa relação conflituosa que os humanos têm com os Tsugais. E de como o Yoru e a Asa vão se encaixar nesse contexto. E o episódio termina com uma revelação interessante. De que o tapa-olho da Asa, que eu inclusive tinha brincado com uma referência a Rimeno, na verdade vem do fato de que a Asa já morreu uma vez, na mão de uma pessoa da vila onde o Yoru morava. E assim temos mais um episódio consistentemente bom de Yomi no Tsugai. Eu tenho que admitir, ele não tá um anime tão pretensioso quanto Fullmetal, mas eu não desgosto disso. Essa ideia dele ser um anime que tá meio desacelerado, mas que tá constantemente entregando novas pistas sobre o passado do Yoru e pequenos plot twists, é algo que tá me deixando muito engajado nessa história. Mais um episódio muito bom de Yomi no Tsugai. Agora vamos para o próximo anime. Akane Banashi, episódio 6. Esse foi um episódio um pouco melhor que os últimos, porque apresentou um novo Uraguoka e nos colocou no rumo do próximo arco, com agora Akane finalmente tendo um oponente a quem derrotar, além de nos mostrar um pouco mais da história do Uragoku. Eu acho interessante o quanto que essa história tá mergulhando de verdade na cultura japonesa. Inclusive a gente tem esse personagem, que o grande diferencial dele é estudar a história que ele vai falar, trazendo contexto, detalhe, além dele ser um cara que conheceu o pai da Akane quando ele ainda era um Uraguoka. Então você percebe que é um objetivo compartilhado. Então esse foi um episódio ok. Eu tenho que admitir que dos animes que eu tô analisando ele é o mais fraco, e eu tô inclusive pensando seriamente em trocar ele. Então comenta aí alguma estreia dessa temporada que você quer que eu analise. Mas ó, estreia, hein, não continuação. Porque eu simplesmente não tô com saco pra assistir outras 3 temporadas de Re:Zero. Eu vou assistir ele, mas no momento oportuno, não agora. Agora vamos para o próximo anime. Nippon Sangaku, episódio 6. Esse episódio entregou mais um nível de qualidade muito bom, onde nós temos o desenvolvimento do conflito de Sei com Yamato. Com direito a esse moleque ranhento, filho do Taira, mandando em todo mundo. Cara, o moleque tá indo pra um negócio que é muito óbvio que é uma armadilha, velho. Mas vai esperar o quê, né? Botou um moleque ranhento pra comandar exército, deu nisso aí. A história já começa com essa cena desse cara levando um monte de chicotada, que é um enviado de Yamato, sendo que na verdade ele deserdou pra Sei, porque ele é outro gado da Oga. Sei é a ditadura da gadice, aparentemente. E é interessante ver o quanto que a Oga tá empenhada em se vingar do pai. Ao mesmo tempo que ela mostra pras pessoas uma face gentil, amorosa até, nós vemos uma face mais brutal, de alguém que tá realmente disposto a fazer tudo pra alcançar o seu objetivo. Enquanto isso, nós vemos a reação de Yamato a tudo isso que tá acontecendo. Deles tentando bolar uma contra-estratégia e tentar realmente entender o que Sei vai fazer. Eu sei que esse anime para alguns pode ser muito parado, porque é muito lero-lero e provocação, mas eu acredito que nesse caso é apenas uma forma do anime nos preparar para o que vai vir. De novo, esse é um grande ponto forte de Nippon Sangaku. Toda essa coisa dele criar as estratégias de conflito através do gerenciamento, como se fosse um grande tabuleiro. Não é literalmente mandar os soldados para lutar, é mais complexo. Aliás, é até meio estranho notar que o roteiro deu uma sumida nesse anime. Mas o
episódios dá um bom tempo para desenvolver ele. Dele entendendo qual é a verdadeira estratégia da Olga, que é reformar as antigas estradas do Japão que foram destruídas, já que de novo a gente tá num Japão pós-apocalíptico, para poder invadir Yamato, enquanto o grosso do exército tá tentando pegar de volta a base que eles tinham em Sei. E o anime termina com essa cena simplesmente incrível, com o castelo de Yamato sendo invadido por soldados de Sei, e do líder dos soldados dizendo: olha, é o seguinte, se vocês entregarem a cabeça do castelão, vocês vão poder sair, mas se não entregar, o couro vai comer. E cara, toda a sequência dessa cena, dele falando: não, me sacrifica para poder se salvarem, dos soldados dele falando que não vão fazer, e combinando com essa cena do castelão falando: quer a minha cabeça? Vem buscar. Cara, essa cena é incrível, cara, simplesmente incrível. Como eu disse antes, os olhos do público estão em Atelier of Witch Hat, mas Nippon Sangaku também é muito, muito bom. Foi uma das gratas surpresas dessa temporada, e eu tô realmente ansioso pro próximo episódio. Agora vamos para o próximo anime. Atelier of Witch Hat, episódio 7. Esse episódio foi muito bom, como a média dos outros episódios de Atelier, e entra numa coisa muito boa que esse anime faz, que eu pelo menos não falei nos outros vídeos, que é toda a coisa de que ele vai apresentando e desenvolvendo novos conceitos a cada novo episódio. Por exemplo, aqui nós conhecemos um pouco sobre as armas mágicas, que são armas imbuídas com glifos e que os magos costumam usar. E eu também gosto muito de como a história está desenvolvendo o Kifrey como professor, de alguém que está genuinamente preocupado com seus alunos, dele pensar que a Agatha está indo com muito sede ao pote, o que se liga no que eu falei no episódio passado, dela tentar buscar a todo custo se desenvolver como uma bruxa, e ela fica até meio bolada, ela quer participar mais, mas ela não aceita a tarefa pequena que o Urujo dá pra ela. Enquanto isso, nós vemos a Coco simplesmente feliz por ser chamada de bruxa, ainda que nesse episódio nós tenhamos um pequeno vislumbre do que a Agatha realmente quer. Pelo que a história tá dando a entender, ela tá buscando impressionar alguém, ela está tentando se provar para uma pessoa. Eu gosto muito de como essa direção consegue mostrar muito bem os sentimentos, as sensações internas dos personagens. É ao mesmo tempo muito objetivo e muito lúdico. É algo que consegue te transmitir muito bem as sensações que os personagens estão sentindo. É uma coisa que eu acho muito, muito interessante. E aqui, como no episódio anterior, eles estão tentando resolver um problema de uma carruagem que caiu num rio, durante uma chuva forte. De início dá tudo certo, Kifrey junto com o Urujo consegue resolver o problema. A questão é que os dois professores, junto com duas das alunas, precisam fazer algum sinal, sinalizar alguém. Então ali eles deixam a Agatha e a Coco cuidando do pessoal, já que já tinha tudo aparentemente ser resolvido. Só que o moleque, por algum motivo, quer ir até a margem do rio para buscar as coisas que estavam lá, porque ele achava que ele ia conseguir pegar. Só que obviamente as coisas dão errado. E a Agatha vê nisso uma oportunidade de mostrar o seu valor. Eu gosto de que inclusive ela se preocupa com a Coco, que tinha caído ribanceira abaixo, mas estava bem. E entra naquilo que eu já falei antes, dele desenvolver os conceitos que ele apresenta, de como, por exemplo, os magos usam a magia perto de não iniciados, já que a bruxaria é um grande segredo que se vazar já era. E a Agatha consegue criar uma distração e a Coco consegue tirar o Custas de dentro do rio. Então você pensa: yay, acabou, deu tudo certo. Só que não, porque alguns daqueles magos mencionados pelo Urujo chegam ali naquela margem do rio, porque aparentemente alguma magia perigosa foi usada ali. Então nós temos eles amarrando Agatha e Coco, e de uma forma implacável, simplesmente dizendo que vai apagar a memória da Coco, porque ela tinha aparentemente usado uma magia proibida. Ainda que eu tenha achado meio arbitrário, mas foi muito bom porque além de ser um gancho muito legal pro próximo episódio, usou diversas das coisas que já foram introduzidas nos episódios anteriores, o que marca mais uma vez um episódio muito, muito bom. Agora vamos para as minhas considerações finais. Mariage Toxin, episódio 6, entregou mais um episódio muito bom, um fechamento de arco bem interessante, deu um pouco de desenvolvimento pro Naruko, também pro Gero, teve uma sequência bizarramente bem animada, além de ter construído muito bem um novo interesse romântico pro Gero. Foi mais um episódio muito divertido de acompanhar, de um anime que eu não tava dando nada, mas tá sendo um dos meus favoritos. Então esse episódio vai ter uma nota aí 9.9. Foi um episódio absurdamente bem animado, especialmente naquele trecho da bruxa. Yomi no Tsugai, episódio 6, foi um encerramento de mini arco muito bom, trouxe algumas revelações sobre os pais do Yoru, apesar de ter trazido novos questionamentos. Gosto muito de como ele desenvolveu essa relação entre humanos e Tsugais, até mesmo por toda aquela coisa da esquerda e do direita serem contras do Yoru e da Asa, além, é claro, de desenvolver que existem outros usuários de Tsugais, além dos Kagemori e dos Tadera. E em especial essa coisa do assassinato da Asa,
casa me deixa muito curioso para ver que explicação o Deira vai dar para isso. Então, mais um episódio muito bom de Yomi no Tsugai. Esse episódio vai ter uma nota 8, um episódio certinho, bonitinho, um episódio bem legal de acompanhar e que deu um gancho muito bom para os próximos episódios. A Kane Banashi apresentou um outro personagem bom, desenvolveu um pouco mais de método de Ragoku, mas eu acho que a história vai engrenar de novo mesmo nos próximos episódios. Então ele vai render aí uma nota 7.4. Não é uma nota ruim, mas eu sinto que pelo menos pra mim a Kane Banashi não tá ressoando tão bem. Então se você tem alguma ideia de algum outro anime de temporada, de preferência lançamento, que tá muito bom, recomenda aí nos comentários. Nimpo Sangaku episódio 6 foi mais um episódio muito bom, desenvolveu um pouco mais das estratégias de Sei, de como a Oga é uma líder muito inteligente, ao mesmo tempo que muito implacável. Ainda que o Aoteiro já tenha sacado de base que ela tá tentando fazer. O que, de novo, nas estratégias militares esse anime brilha. E teve toda aquela sequência final do Castelão que foi simplesmente incrível. Então esse episódio vai ter uma nota 8.5, igual a nota do último episódio. Atelier of Witch episódio 7, desenvolveu muito bem a Agatha. Essa personagem está começando a ganhar contornos e motivações bem interessantes, ainda que eu ache ela ainda meio nojentinha. Além disso, nos deu ainda mais contexto desse mundo. Eu gosto de como cada novo episódio de Atelier está ou apresentando novos conceitos ou aplicando conceitos que ele já trabalhou na obra. O que dá a esse mundo uma textura, como se cada detalhe dele fosse muito bem pensado. Além de ser, de novo, um anime absurdamente muito bem dirigido. Então esse episódio vai ter uma nota 9. Ele ia ter uma nota um pouco menor, só que como ele teve um gancho muito bom, eu subi a nota dele. Então eu acredito que seja isso. Obrigado a você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, à noite. O vídeo de Fate Zero vai começar a sua produção segunda-feira agora. Já tô com algumas ideias de como escrever o roteiro, então creio que ele vai ficar pronto no meio de junho. Então fiquem ligados. Então eu já agradeço a você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, à noite. Se gostou do conteúdo, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e de nos seguir no TikTok e no Instagram. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!